Boa noite! Boa noite, pessoal! Vou esperar a doutora Bárbara entrar aqui pra gente começar a nossa live. Só um minutinho que eu vou desligar o meu som aqui, que eu fico o dia inteiro com essa música maravilhosa ligada. Cheguei! Então, vamos só esperar ela chegar aqui. Vamos ver, hoje nossa live vai ser sobre endometriose e a gente vai falar sobre principalmente o aspecto da medicina ocidental e vamos entrar também no aspecto da medicina chinesa. Tem, Thaisa, hoje tem live! Surpresa! Hoje nós temos, deixa eu esperar ela entrar aqui. Vamos ver. E aí, quem tá animado? Tô super animada, fiquei pensando em várias coisas que a gente pode comentar hoje, né? Então, eu quero que vocês coloquem aqui nas perguntas, podem mandar também aqui nos feeds pra gente poder conversar. E aí, na medida do possível, a gente também vai respondendo as perguntas de vocês. Então, deixa eu ver se ela já tá por aqui. Ah, chegou agora. Olá, doutora Bárbara. Seja muito bem-vinda. Assim que possível, participe aí. Clique para participar da live. Oiê! Vamos ver se aí vai. Seguir. Oiê! Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a disponibilidade, né? Nossas agendas são sempre tão loucas, né? Bagunçada, né? Certo. Verdade. Eu vou Muito convidar obrigada. a doutora Bárbara para falar um pouco sobre qual é o trabalho dela, como ela se apresentar aqui pra gente. Muito bem. Eu sou médica ginecologista, especializada em endoscopia ginecológica, tenho um foco bem grande em endometriose e adenomiose, miomas, essas doenças benignas inflamatórias aí da mulher. E estamos no mês amarelo, né? Aqui amarelinha com meu bottom, que é o mês de conscientização da endometriose. E então é isso aí, vamos falar de endometriose porque a gente tem tanta mulher com endometriose no Brasil, né? 7 milhões mais ou menos. Uma em cada 10 mulheres tem essa doença, fora que tem adenomiose, fora que tem adenomiose com mioma, com endometriose, tudo junto. E então falar disso é muito importante porque o diagnóstico ainda é muito atrasado, a gente demora até em torno de 10 anos para a mulher ter o diagnóstico e começar a tratar. E nisso a doença vai avançando e às vezes ela já perdeu a fertilidade, fora a qualidade de vida que perdeu nesse tempo todo, né? Então, falar é importante para empoderar as mulheres com conhecimento. Então, obrigada, Lina. Com certeza. E é sobre isso mesmo que eu queria que a gente começasse falando, né? Sobre esse impacto mesmo da demora do diagnóstico, né? Então, eu acho assim que a grande questão é que, ok, temos uma doença inflamatória, mas o grande problema é que ela demora muito tempo para ser descoberta, né? E quando já chega, qual que é o benefício da gente fazer esse diagnóstico no início? Sim, a gente sabe que a doença, provavelmente na maioria das mulheres, começa na adolescência, né? Porque é quando ela começa a menstruar.
Claro, a gente tem exceções que começam na infância, mas são raros. E fazer o diagnóstico, a doença demora. Quando a gente pega essas endometrioses profundas, cheio de infiltração, acometendo intestino, bexiga, geralmente são doenças de 10 anos. São doenças. Então, quando eu pego essas meninas de 30, 30 e poucos, que a gente vai operar e tá tudo comprometido, a gente sabe que isso começou a se formar há 10, 15 anos atrás. Então, se a gente conseguisse pegar lá e orientar essa mulher não para, de repente, estopar a doença, porque a gente realmente ainda não tem a cura, a gente não consegue muitas vezes parar. Mas a gente consegue, sim, fazer com que a velocidade de desenvolvimento da doença seja menor agindo, né? E fazer a cirurgia na hora certa, não quando já está tudo tomado, né? Orientá-la a preservar a fertilidade, fazer com que ela mude de hábitos de vida, que ela procure a medicina chinesa também para auxiliar nesse processo. E alimentação, atividade física, enfim, é uma série de questões que todo dia eu encontro no consultório pacientes que falam, nossa, mas ninguém me falou que eu podia melhorar a alimentação, ninguém me falou que isso tinha influência, ninguém me falou que eu tinha que fazer atividade física, e ninguém me falou que eu não ia conseguir engravidar aos 35 quando eu quisesse, e assim por diante. Então, a gente começar com as meninas, com as crianças, né, na escola, falar disso é muito importante. Não para assustar, porque também a gente tem que equilibrar isso, né? Porque eu vejo também, às vezes eu pego muitas adolescentes surtando já, que chegam, meu Deus, eu não vou poder ser mãe, né? A menina nem começou a namorar ainda e já está preocupada lá na frente porque saiu lendo tudo na internet. Então também não é assim, né? É orientar com cuidado, com acolhimento, para que também não vire um surto, né? Ou Que também é um sete outro cabeças problema. também. Mas é muito Exato. importante a menina já entender que uma cólica que é intensa, ela não é normal, né? Não é normal. Não é normal. Se ela né? tá tendo sangramento anal, se ela tem, enfim, sangramentos durante a menstruação que não combinam, ela tem que estar alerta a esses sinais. Para que quando chegue no consultório, tanto para você quanto para mim, isso não seja um caso realmente cirúrgico, né? Hoje mesmo eu ouvi de uma paciente o seguinte: eu não sabia que a endometriose poderia diminuir minha reserva ovariana, eu não sabia que se eu fizesse a cirurgia eu podia ter uma redução da minha fertilidade, do meu potencial de fertilidade, né? Sim. E é uma cirurgia que foi feita bem antigamente, mas assim, ela não sabia disso. Então eu acho que é muito importante a gente falar isso para que as mulheres realmente se apoderem do conhecimento. Sim. Porque eu acho que o autoconhecimento, a gente ter essa capacidade de cuidar da gente mesmo, do autocuidado, isso é o mais importante. Eu falo, se você já tomou nas suas mãos a sua responsabilidade sobre a sua saúde, pronto. Para você, o caminho vai ser mais fácil. Porque a partir do momento que você encontra uma forma de mediar a sua doença, né? Que nem você falou, dieta, atividade física, acupuntura, enfim, você consegue também ter nas suas mãos a capacidade de modular, né, a sua qualidade de vida. Então, eu acho que isso é realmente muito incrível, essa possibilidade que a gente abre aí. E a medicina tem avançado muito, apesar da gente ainda não entender, né? A doutora vou pedir para falar um pouco sobre os entendimentos sobre a causa da endometriose, né? Mas apesar da gente não ter um entendimento completo, eu acho que isso, pelo menos o entendimento de, bom, a partir daqui a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso já ajuda bastante. Sim, a gente ainda não sabe exatamente a causa, mas a gente já consegue cuidar muito bem das pacientes, né? A gente só às vezes precisa chegar, que elas consigam chegar em quem realmente entende da doença, porque senão realmente a gente precisa educar. Eu falei esses dias, né, no começo do Março Amarelo, que a gente, mais do que ter mais especialistas, que a gente já tem muitos especialistas, a gente precisa que qualquer profissional de saúde consiga dar um primeiro atendimento, porque para começar a tratar e dar essas orientações para os pacientes, não precisa saber fazer cirurgia como eu sei, não precisa fazer agulha como você sabe fazer e outras coisas. A gente precisa só ouvir, falar que não é normal, orientar uma atividade física, uma alimentação saudável, isso já vai aliviar, dar uma pílula de repente, até que ela chegue no diagnóstico e em especialista. Enfim, a gente já consegue fazer muita coisa numa consulta de um posto de saúde, se o profissional tiver com informação também, treinamento dedicado a isso, né? Com certeza. E essa é a importância do Março Amarelo, né? Eu acho que é isso. Integrar os sistemas de saúde, seja ele público, privado, mas de uma forma que todo mundo esteja conversando e que essa doença ela esteja em pauta, né? Exato. Outra conquista grande foi aí o 13 de março, né? Então, isso também provoca uma luta pública, né? Então, isso traz na pauta dos governos a importância
de melhorar o sistema de saúde para esse primeiro atendimento dessa paciente, né? A gente não Sim. pode aceitar uma espera de 10, 12 anos para Não. diagnosticar uma doença que traz tanto sofrimento. Porque Sim. toda doença é importante, mas uma doença que atrapalha a qualidade de vida, isso Tem, tem um estudo, que é um estudo francês, de um dos professores que mais estuda, o Chaperon, que é um dos caras que mais estuda, é um senhor já, um cara brilhante, que tem um dos maiores centros de endometriose no mundo, né? E ele tem um gráfico que mostra exatamente isso. Uma mulher diagnosticada precocemente de endometriose e uma que não foi diagnosticada precocemente, que não recebeu tratamento, né? Então, lá na adolescência, os problemas que ela já teve nos primeiros relacionamentos de dor, depois no trabalho, que ela acabou... Aí eles fazem um filminho na apresentação dele do congresso, e aí aparece a menina que estava bem cuidada, bem tratada, medicada, com equipe multiprofissional, conseguindo se formar no colégio, se formar na faculdade, fazendo pós-graduação, casando, engravidando na hora que quis e etc. Enquanto a outra, numa outra curva, que faltava muito à escola, teve dependência química por drogas de dor, entrou na faculdade, mas saiu, não conseguia se formar, perdeu o emprego porque faltava muito, não conseguia se firmar, acabou se divorciando do relacionamento que tinha, depressão, e a gente sabe que tem, inclusive, casos de suicídio no mundo por conta de endometriose maltratada, né? Porque a endometriose bem cuidada, a mulher vive muito bem, né? Tem dias melhores, dias piores, como qualquer doença crônica. Mas, em geral, a gente que tem endometriose, e eu tenho também, a gente vive muito bem se a gente é bem cuidada. Com certeza. E eu também li um estudo falando sobre a redução no tempo de trabalho, né? A mulher que é portadora de endometriose, ela tem uma redução de 11 horas na jornada dela, em média. Então, assim, não é só sobre trabalho, né? É sobre tudo. Essa mulher que não foi trabalhar, ela também não foi ao cabeleireiro, se ela quisesse ir. Ela não conseguiu ir na atividade física que ela queria. Ela pode ter faltado a compromissos super importantes, como já aconteceu. Então, nossa, uma audiência no fórum, a pessoa não conseguir comparecer porque não tinha condições físicas de estar ali. Sim. Então, esse comprometimento da vida pessoal, de uma forma geral, fora os relacionamentos que você mencionou, né? Que muitas vezes a pessoa não tem um entendimento da doença, não consegue passar para o parceiro, né? Como que funciona e qual é a forma que eles vão manejar isso dentro do relacionamento. Ou às vezes a menina é muito jovem, né? Muito jovem. Sim. Então tem muita implicação na vida da portadora. Muita. É muita. Você, como Muito portadora, difícil. pode falar até melhor. Eu tive casos na família, convivi com portadoras de endometriose, minha melhor amiga, pessoas muito queridas, e assim, eu vejo o impacto disso na vida delas e vejo como que cuidar da própria saúde, no caso delas, fez toda a diferença. Sim, toda. Eu acho que é o que muda a vida, assim. Cuidar muito bem, ter uma vida regrada vai fazer diferença, mas precisa que alguém oriente, né? Porque se a pessoa não sabe disso, como que vai começar? Porque é uma doença ginecológica, como que você vai pensar que inicialmente, se ninguém te contar, se você não tiver acesso a essa informação, que o que você come, o que você faz, se movimenta, tem a ver com isso, né? É longa a distância. Para a gente já é óbvio, mas porque eu estudo isso o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Mas não é óbvio, né? Não é óbvio. Não é óbvio. Por isso que a gente tem que insistir muito nisso, e né? como que uma doença ginecológica vai afetar, por exemplo, no seu intestino, né? Sim. Como que uma doença ginecológica vai afetar no seu emocional, né? Tudo isso acaba meio que não faz sentido, né? Para quem não está estudando, para quem não está dentro da área da saúde mesmo. Sim. Até tem gente dentro da área da saúde que também não consegue, porque não está estudando esse tema. Então, Exato. ela é realmente uma doença complexa que tem muitos vieses. E aí eu queria saber, para a mulher que desconfia que tem endometriose, quais são os sinais que ela deve buscar? E quais são os métodos de diagnóstico? O que ela deve procurar? Então, o primeiro diagnóstico, ele é clínico, né? Hoje a gente fala... Antes a gente falava que a gente tinha uma tríade de sintomas, que era a dor menstrual, a cólica importante e progressiva, a dispareunia, que é a dor na relação, e a infertilidade. Hoje a gente já ampliou para os chamados 6Ds, que continua, né? A dor na cólica, a dor de cólica, a dismenorreia, a
a dor cíclica, então qualquer dor no corpo que piore com a menstruação, em qualquer lugar do corpo, pode ser endometriose. As disfunções urinárias e do hábito intestinal, a dificuldade para engravidar e a dor na relação sexual. Então, a gente ampliou um pouquinho mais e essa lista ela é muito maior do que isso. Essa é só o mnemônico, assim, para a gente ajudar a falar, opa, se der qualquer coisa dessa, então urgência miccional, alteração do hábito intestinal, principalmente relacionado ao período menstrual, deve ser alertar qualquer profissional de saúde, qualquer paciente que isso possa ser endometriose. Muito bem. Passado essa conversa inicial que a paciente vai trazer essas informações, o exame físico, né? No toque vaginal, a gente já consegue fazer bastante mensuração das lesões. Bárbara, mas e se a menina é virgem? Muito bem, a gente obviamente não vai fazer um toque vaginal, mas a gente pode fazer um toque retal, obviamente conversando muito bem com a mãe, com essa menina, se for uma menor de idade, e senão a gente vai palpar a barriga, vai fazer palpação neurológica para ver trajeto de nervo, se tem algum acometimento de sensibilidade, de dor, etc. E, por último, aí sim a gente vai pedir exames. Um ultrassom simples, transvaginal ou pélvico, se ele vê uma alteração, como por exemplo um endometrioma, a gente sabe que 30% a mais de chance da mulher ter endometriose profunda. Então, a gente tem que fazer os exames específicos, que são os exames com preparo intestinal, que geralmente não são pedidos, às vezes, na primeira leva e não tem em todo lugar, né? Então, o ultrassom transvaginal com preparo de intestino ou a ressonância magnética da pelve com preparo de intestino. E aí, outros exames baseados na queixa. Então, se ela tiver uma queixa urinária, talvez eu precise de um estudo urodinâmico. Se ela tiver uma queixa pulmonar, talvez eu vá pedir hematomo de tórax e assim por diante. Mas esse é o diagnóstico. O diagnóstico é clínico e o mapeamento é por imagens com preparo de intestino, com lavagem intestinal. Esse fator que você falou sobre possibilidade de ter endometriose no tórax e outros órgãos, eu acho que é bem importante da gente ressaltar, porque apesar de não ser tão comum, né, ele não deixa de ter relevância, né? E às vezes a pessoa até fica perdida com esses casos, né? Fala, não, mas eu não, né? Felizmente eles são raros, então é claro que a gente tem que se preocupar, mas a gente também, né, Aline, a gente tem que pensar em saúde pública, né? A gente tem que pensar no básico. O básico é cólica menstrual, lesões em pelve. Esse é o que a gente tem que ir atrás, porque daí, indo atrás dessas, certamente a gente vai achar as mulheres que têm endometriose pulmonar, diafragmática, com esse critériozinho simples dos 6Ds, a gente já consegue fazer diagnóstico. Eu não sei se tem esse dado, mas sei lá, 80% das pacientes fazendo essas perguntas sobre esses 6Ds, eu já faço o diagnóstico da maioria das pacientes, sem fazer nenhum exame, sem nem encostar na paciente. Então, não preciso de nada, né? Assim, às vezes, precisa do especialista, eu estou esperando uma vaga. Não, você não precisa esperar vaga em lugar nenhum. Com isso, você já consegue receber um diagnóstico e já consegue começar um tratamento simples. Sim, isso é muito importante, né? A gente chegar lá antes, né? Não ficar esperando aí todo esse tempo. Sim. Eu sei que também não é a maioria, mas a endometriose é assintomática. O que te leva a crer que uma paciente pode ser portadora de uma endometriose que não vai ter cólica menstrual? A história familiar, então, os fatores de risco, né? A história familiar é uma delas. Então, se a mulher hoje, a gente já está tendo as segundas gerações de endometriose diagnosticadas, então a gente já tem filhas, netas de mulheres que tiveram endometriose, então isso é um fator que a gente sabe que tem um fator genético envolvido. Mulheres que menstruaram muito cedo, então aquelas meninas que têm menstruado mais cedo, 9, 10 anos, 11 anos, a gente vai ter um alerta. E qualquer outra exposição ao estrogênio, então aquelas que estão demorando muito estão postergando a gestação, né, o desejo gestacional por algum motivo, essas sempre vão estar em alerta, porque elas menstruaram mais vezes ao longo da vida. Então, independente de ter dor, se eu menstruei mais ao longo da minha vida, que é a maioria das mulheres hoje, né, a mulher foi, teoricamente, instintivamente feita para engravidar cedo. Então, isso não acontece mais, que bom que a gente pode escolher.
mas isso faz com que a gente entre nesse grupo de risco para endometriose, mesmo se não sentir nada. Entendi. Muito bom. E os aspectos do estilo de vida, que eu sei que é o que você Que eu que prego, você está né? sempre falando, né? Eu Sim, também sim, aqui é o que eu mais falo, porque a medicina chinesa, ela é uma medicina de estilo de vida, né? sim, Então, ela é uma medicina que ela fala muito, o primeiro passo para a gente tratar alguma coisa em medicina chinesa é dietoterapia, e depois a sim, gente vai para fórmulas chinesas e, em último caso, a gente usa acupuntura. No Brasil, a gente dá uma invertida e utiliza acupuntura e fórmulas chinesas no mesmo momento. sim, Mas, porque a gente também não tem tantos centros de atenção. sim, Mas eu acho que isso é o que mais a gente pega aqui e eu acho que o que mais tem pegado aí para você também. Então, sim. fala pra gente um pouco sobre o impacto do estilo de vida na Isso. qualidade de vida da mulher que tem endometriose. A gente já tem alguns estudos científicos falando do impacto da atividade. Como é uma doença inflamatória, a gente precisa desinflamar a mulher, né? Então, qualquer coisa, se eu bater meu dedo aqui, eu vou liberar substâncias inflamatórias no meu corpo. E tudo que eu puder fazer para desinflamar, desde tomar um remédio até me alimentar com alguns alimentos específicos ou fazer outras coisas que gerenciem isso, vai me ajudar. Então, já tem estudos que falam que a atividade física regular independente de que tipo. Então, eu fiz uma live até com o educador físico esses dias, falando nisso. Então, assim, se a gente fizer 6.000 passos por dia, fizer um pouquinho, meia hora de atividade física todo dia, independente de aeróbico ou fortalecimento, a gente já vai liberar substâncias que vão nos ajudar a diminuir essa inflamação no corpo em geral e nas lesões de endometriose. Então, ajuda a melhorar a inflamação, diminuir dor, melhorar sono e, consequentemente, ter mais qualidade de vida. A alimentação, a gente sabe que a alimentação anti-inflamatória, que muitas vezes casa com a alimentação da medicina chinesa, outras vezes é um pouco diferente, mas independente da linha que a pessoa escolher seguir, todas elas vão ter benefício, né? Ela prega basicamente o que a gente vai ter saúde para qualquer coisa, né? Que é menos gordura, então por isso menos carne vermelha, mais legume, verdura, fruta e menos carboidrato. Alguns estudos com menos glúten, menos lactose, porque são alimentos inflamatórios também, tal. E aí tem a cúrcuma, gengibre, que são alimentos que a gente já conhece como sendo abacaxi, que a gente sabe que são anti-inflamatórios, analgésicos, e a gente vai colocando, né? E aí, dependendo, a Nutri que trabalha comigo, a Elo, ela fala que a gente não deve usar todos os suplementos ao mesmo tempo, todos os alimentos ao mesmo tempo. A gente vai de tempos em tempos mudando, especialmente melhorando a saúde do intestino, porque hoje a gente entende que o intestino é a fonte da nossa imunidade, assim, uma das. Então a gente precisa deixar o intestino muito bem nutrido e pouco inflamado para que a gente consiga ter saúde no resto do corpo. Ele está muito próximo ali da pelve, então ele faz parte da pelve em um certo trajeto, então a gente precisa cuidar muito bem dele, mantendo uma alimentação saudável, uma flora intestinal bacana, e isso vai ter um impacto direto no controle da doença, né? E o gerenciamento de estresse, que é uma coisa que também já tem, a gente ainda não tem estudos, tem um estudo falando de meditação e yoga para endometriose, mas muito pequenininho. A gente precisa de mais estudos, mas a gente já tem uma literatura bem vasta de meditação, mindfulness, para doenças de dor crônica e ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E a gente acaba trazendo um pouquinho desse conhecimento para endometriose, porque muitas das mulheres compartilham dos mesmos problemas e a gente vê muita melhora assim da meditação diária. Então eu recomendo para todas as minhas pacientes um pouquinho de meditação. Eu medito há mais de 10 anos, então eu consigo passar um pouquinho disso para elas, porque é essencial, eu acho, esse controle geral, né? Não adianta eu dar remédio, operar, se ela não mudar um pouquinho a vida dela, a chance dela ter melhora é menor do que se eu fizer, às vezes, menos, mas ela fizer mais. Com certeza. E a gente percebe que, por exemplo, que nem você falou no caso do yoga e a meditação, mesmo que o estudo não seja um estudo grande, mesmo que isso não tenha uma representatividade do ponto de vista científico, o que a gente percebe é que no consultório, a mulher que está fazendo o gerenciamento de estresse, ela vai ter menos dor. Sim. É uma relação direta. Aqui eu vejo Sim. no meu atendimento que quando a mulher passa por algum estresse muito grande, eu já, inclusive, preparo ela. Falo, olha, a gente vai começar, então,
fazer medidas de redução de dor antes. Então, a gente vai começar com bolsa de água quente no abdômen antes. A gente vai fazer emplastro antes, porque a gente sabe que a chance dela ter dor naquele mês é muito maior. E, assim, normalmente, a gente não erra nesse sentido. Sim. E ela mesmo já começa a Já perceber sabe. essa relação e ela consegue, no dia a dia dela, dirimir as coisas. Então, eu tenho um caso que eu acho emblemático, assim, para mim foi incrível. Uma paciente tinha uma reunião de família para fazer e ela ia estar menstruada. Ela marcou a passagem dela para chegar um dia depois do fim da menstruação, para que ela chegasse lá e ela tivesse 100% ali e isso não atrapalhasse o ciclo dela. Eu falei, isso é o maior autoconhecimento que existe. Ela sabia que naquele momento talvez ela não ia estar 100% para aquela situação, então ela esperou e fez essa modulação. Então, a partir do momento que você conhece o seu ciclo, você conhece a sua dor e as coisas que vão desencadear, facilita demais o manejo. Sobre os alimentos que você comentou, a medicina chinesa fala muito próximo deles. Tanto a cúrcuma é algo que eu sempre indico para as minhas pacientes. Sementes, de uma maneira geral, eu acho que é muito interessante a gente aumentar a quantidade do consumo de sementes, até trazer mais isso para a cultura mesmo, da gente, na alimentação, já coloca um pouco de semente sobre o arroz, que vai facilitar muito, vai diminuir a inflamação, e isso é muito importante, tanto do ponto de vista da medicina chinesa, quanto da medicina ocidental. E o intestino, que também tem tudo a ver para a gente, né? O intestino, assim, ele é um acoplado do pulmão na medicina chinesa e ele está intimamente ligado à produção do Wei Qi, que é a energia defensiva. Então, na nossa visão, é por isso que ele é atingido primeiro, né? Por isso que ele está ali na linha de frente. Então, faz todo sentido, as coisas se combinam assim super bem. Aí, uma outra coisa que eu queria saber, que a gente sempre, eu estou sempre estudando, até saiu um estudo agora de 2020 falando sobre que a gente ainda não tem novas perspectivas para conseguir fazer a detecção da endometriose sérica, né? E assim, existe algum caminho, alguma coisa que está crescendo de forma que a gente consiga fazer essa detecção de forma mais incipiente ali no início? Não, assim, eles estudam muito quando você vai em congresso, assim, e vê, tem vários estudos que eles estudando ciência básica, né? Então, a parte genética, a parte imunológica, e aí os asiáticos, você entra na sala, assim, é tanta letrinha que você fica até meio nos congressos, mas nada ainda, eles começam, isso é a chave, aí fazem outro estudo em outro lugar da mesma coisa e não vinga. Então, assim, a gente já tem, cada dia mais, na verdade, a gente vem acreditando que a endometriose é um balaio grandão, que a gente põe um monte de coisa, mas que cada dia a gente vem descobrindo que, por exemplo, a endometriose de ovário é uma coisa, que é diferente de endometriose de intestino, que é diferente da adenomiose, que é diferente da paciente que tem endometriose diafragmática e assim por diante. Então, na verdade, a tendência é que a gente separe essas doenças em várias outras doenças e não tudo é endometriose. Porque o comportamento dessas pacientes é muito diferente clinicamente, né? Como a gente falou no começo, as que não têm sintoma. Como assim? Às vezes a mulher tá com a pelve congelada lá, não tem onde mais ter lesão e ela não sente nada de dor. Um pouquinho de doença só e vai viver a vida toda com aquele pouquinho, aquilo nunca vai atrapalhar, de repente não vai atrapalhar a fertilidade dela. Então são comportamentos muito diferentes e que os cientistas têm entendido que talvez daqui a pouco a gente vai dividir isso. Mas acho que antes da gente chegar nesse ponto de dividir em várias doencinhas diferentes, a gente precisa conseguir o básico, né? Que é diagnosticar e tratar do jeito que a gente pode essa galera toda. Então a gente tá um pouco, não sei se distante, porque a medicina avança tão rápido, mas assim, hoje não tem nenhuma perspectiva de descoberta nem da causa exata, porque na hora que a gente descobrir a causa exata, né, se é que existe uma e a gente acha que existem várias e não uma só, de descobrir então a cura. E então ainda não tem essa perspectiva não, infelizmente. É uma pena, mas, né, a gente Mas faz tem o que muito que a pode gente dentro do que pode a gente fazer, tem. né?
Tem muito Exato. que a E gente assim, a pode gente fazer. também. Hoje a gente já tem muito recurso, né? Sim, O que a gente não consegue é fazer chegar em todo mundo, mas existe, o sim, recurso existe. sim. É, e aí, eu queria saber a sua opinião a respeito da exposição ambiental. Qual é o tamanho da Uhum. influência de a gente estar consumindo tantos produtos que estão cheios de alumínio, cheios de bisfenol A, no impacto para a doença? Esse também é um assunto que eu puxo a orelha aqui das minhas pacientes, então talvez você É, tenha alguma coisa. a gente não sabe ao certo. Existem alguns estudos até com dióxido de carbono, mas pouca coisa ainda se sabe de verdade. Assim, para falar, é medicina baseada em evidência. A gente tem pouca coisa. Mas a gente tem essa tendência de acreditar que quanto mais a mulher conseguir ter uma vida plant-based, mais natureba, do ponto de vista alimentar, né? A Nutra Elo sempre fala assim, descasque mais, desempacote menos, né? Melhor, porque com certeza tem algum impacto. A gente ainda não conhece todas as mutações genéticas que todas as coisas que a Claro. gente usa tem no nosso corpo. Mas que tem. Que erros genéticos estão acontecendo, alterações imunológicas estão acontecendo reativas a isso, com certeza, né? E mais do que isso, né, Aline, acho que o jeito que a gente tem vivido, né, assim, correndo demais, pensando sempre no ontem ou no amanhã, nunca no aqui e agora, isso faz com que a gente tenha taxas de cortisol, que é o hormônio do estresse, e outros hormônios muito altas circulando. E isso é inflamação. Então, tudo que não que o nosso corpo não foi naturalmente preparado para receber, gera inflamação, porque o corpo entende como um corpo estranho, como uma coisa estranha, ele vai tentar fazer uma reação de defesa. Então, qualquer coisa que não que a gente não é naturalmente feito para receber, a gente vai entender como um agressor. E a gente vai se defender, felizmente, se formos saudáveis, né? Mas para ir a um custo alto, muitas vezes. Se todo dia você ficar agredindo o seu corpo com comidas porcaria, com conteúdo porcaria, com estresse do dia a dia, com correria, com não dorme, com álcool, com cigarro, com outras drogas, a chance de você ficar doente, não só de endometriose ou de tantas Com outras certeza. coisas, é muito grande, né? O que a medicina chinesa fala exatamente isso, né? A gente não tem um rótulo para a doença, né? Endometriose é uma coisa que não existe na medicina chinesa. A gente tem estagnação de tecido fígado com deficiência de Yang, né? Esse é mais ou menos o que a gente reconhece como a doença que é parecida com a endometriose. Mas não necessariamente esse desequilíbrio vai levar você a uma endometriose. Podem ser outras coisas, né? Podem se Sim. desdobrar em outras coisas. Depende da sua predisposição, da sua interação com o meio, da sua história genética. Isso vai depender de tanta coisa que não dá pra gente falar, olha, a gente encontrou esse desequilíbrio, é endometriose. Então, acho que é importante também a gente pensar nessa questão, redução de estresse, alimentação, exercício físico, que são coisas que a gente bate tanto na tecla que parece que é mais do mesmo. Mas, às vezes, aquela pessoa precisava escutar naquele momento para Uhum. promover uma mudança na própria vida. Quantas vezes a gente não escutou, né? Ah, você precisa comer melhor, precisa comer melhor. Aí um dia você vai em alguém e fala, nossa, sabe o que ela me disse? Eu preciso comer melhor. E aí aquilo faz sentido e a gente começa a promover esse movimento, né? Eu sempre Sim. falo que a gente parte sempre de um desconforto, que as grandes mudanças que a gente faz na nossa vida, elas surgem do desconforto. Então, quando a gente fala, poxa, que nem hoje eu sou acupunturista, isso surgiu do momento de desconforto extremo, né? Meu filho estava doente e a gente estava usando muita medicação para controlar. E uma amiga falou, leva na acupuntura. Eu falei, levar? Tá bom, vou levar. Levei e a partir daquele dia ele parou todas as medicações, a relação elétrica dele diminuiu absurdamente e foi um super desconforto pra gente que me levou a trabalhar hoje com medicina chinesa. Então, grandes mudanças na nossa vida também nascem do desconforto. E eu acho que Sim, sempre, todas. e a endometriose ela é um desconforto assim extremo, né? Sim. Que às vezes leva. Até teve uma moça aqui que falou que tentei suicídio. Tava aqui nos comentários nossos por conta de dor, enfim. E
E aí nasce disso um movimento de mudança, né? Nasce disso uma vontade de, bom, então o que que eu posso fazer para melhorar isso? Como eu posso reduzir meu estresse no dia a dia? E você acaba se tornando exatamente a pessoa que você sempre sonhou em ser no final das contas, né? Não necessariamente assim, não querendo parecer fofinho ou perfeito, Sim. mas é claro que o desconforto sempre te leva a algum lugar adiante, um passo adiante do que a gente está hoje, né? Sim, sempre dá tempo de melhorar, né? Eu acho que a gente sempre está em constante mudança e, e é preciso melhorar, né? Teve uma moça que a Daniela, que ela comentou de que ela melhorou com a cirurgia. E isso é muito importante, sabe, Daniela? Ela falou, eu sou um caso raro. Não, não é não. As mulheres melhoram muito com a cirurgia. Mas é que muitas, depois de um tempo da cirurgia, se não mudarem os hábitos... Então, tem duas coisas. Uma é cirurgia bem feita, né? A gente fala hoje em cirurgia realizada uma vez só ao longo do que a gente chama de jornada da endometriose, que é desde a adolescência até a menopausa. O ideal é que a mulher tenha uma cirurgia só ao longo dessa jornada e que seja uma cirurgia completa. Provavelmente a Dani foi operada por uma equipe que fez uma cirurgia completa, bem feita. Muitas mulheres que fazem isso até falam para mim no consultório, falam, nossa, Bárbara, você me curou. E eu falo, tá bom, você quer achar que você está curada? Maravilha, porque é um ótimo, né? É bom mentalmente. Mas conceitualmente não é isso. Mas tudo bem. Mas a cirurgia, ela melhora muito a dor. Mas é importante que a mulher fale, agora que eu operei, então eu vou pisar na jaca mesmo e ter uma vida desregrada, porque se isso acontecer, provavelmente em algum momento antes da menopausa, ou às vezes algumas mulheres até depois, vai voltar a ter sintomas, né? Ou vai começar a ter. Tem pacientes que operam e passam a ter sintoma depois da cirurgia. Isso não é impossível de acontecer. Então, Dani, a minha sugestão para você é que você, já que já operou e está ótima, para se manter ótima, faça uma vida o mais saudável possível. Com certeza. A medicina chinesa teve ali um estudo hoje, me preparando para nosso bate-papo, e falava sobre isso, sobre as taxas de recorrência, né, da doença, quando é feito acompanhamento sequencial com medicina chinesa. Isso quer dizer, a pessoa não foi só uma vez, ela fez uma sequência de tratamentos por até 3 anos, e que isso também diminui a taxa de recorrência. Mas eu acho que isso tem muito a ver com essa base da medicina chinesa. De toda semana eu falo para minha paciente, olha, você está comendo bem? O que você comeu? Atividade física, está em dia? Então eu acho assim que não é só o fato dela estar tomando um fitoterápico, uma fórmula magistral ou fazendo acupuntura. Eu acho que também é trazer a base da medicina chinesa, que é uma melhora no estilo de vida. Sim, Né? sim. Uma moça... Posso responder aqui? Claro, fique à vontade. Perguntou o que acontece depois da menopausa. Então, a base da endometriose é as taxas altas de estrogênio, né? O hormônio de estrogênio, que é um hormônio que a gente produz nos nossos ovários naturalmente, que estimulam essas células do endométrio, sejam eles dentro do útero, a camada interna do útero natural, ou fora do útero, que são as lesões da endometriose. Muito bem. Na menopausa, o que acontece? Essas taxas naturalmente caem, né, de estrogênio. Com isso, vem um monte de coisa chata também, né? A gente tem os calores, tem a queda de libido, perda óssea, aumento do risco cardiovascular, etc. Mas também tem, para quem tem endometriose, a boa notícia é que as taxas a gente tem um bloqueio natural dos ovários. Então, a maioria das mulheres não tem, param de ter sintomas depois da menopausa. O problema é que muitas delas, Aline, já chegam lá naquele estágio que já tem muita lesão. Então, já tem muita aderência, já está com uma doença muito estabelecida. E aí, mesmo ela ficando bloqueada, é como aquela paciente que mesmo bloqueada agora, não melhora e a gente entende como falha de tratamento clínico. Então, pode ser que mesmo depois da menopausa, a gente precise operar essa paciente. E algumas têm até ativação ainda de foco depois da menopausa. Tem uma outra pergunta aqui pedindo para a gente falar um pouco sobre o impacto da endometriose nos ovários. Uhum. Você começou falando disso, né? Então, a endometriose pode sim acometer os ovários, é um dos lugares preferidos da endometriose. Ela pode ser lesão focal ou pode ser o cisto de endometriose, que a gente chama de endometrioma. Muito bem. Independente de ter a lesão
da endometriose no ovário ou não, a gente sabe que a inflamação sistêmica que a endometriose causa impacta, sim, a foliculogênese, né, a formação dos óvulos e a qualidade dos óvulos. Então, a gente vai produzir óvulos de menor quantidade, de menor qualidade. Todas as mulheres já nascem com a caixinha de óvulos. Então, o embrião feminino na barriga da mãe já tem uma caixinha de pré-óvulos. E a gente vai gastando esses óvulos todos os meses desde a primeira menstruação. Então, a doença pode impactar, sim, inflamando esse ovário, dificultando essa foliculogênese. Quando a gente tem um endometrioma, então a gente tem até condutas o tempo todo que a gente tem que balancear. Porque a mulher tem um endometrioma, que é um cisto de ovário de endometriose, e a gente precisa tratar, e o tratamento definitivo é a cirurgia. Ir lá e tirar a cápsula desse ovário, que é como se fosse uma bexiga com líquido, com uma calda de chocolate dentro. E essa bexiga com calda de chocolate dentro está dentro de uma massinha de pão, grudentinha. Para eu tirar essa bexiga de dentro dessa massa de pão, quando eu puxar essa bexiga, ela vai vir com um pouquinho de massa de pão, porque a massa de pão é molinha. Ou seja, ela vai vir com os seus óvulos, com alguns dos seus óvulos, com alguma da sua reserva ovariana. Mas, ao mesmo tempo, se eu não operar, eu vou deixar a doença. Não adianta só eu esvaziar o cisto, porque a inflamação toda está nessa cápsula, e eu vou deixar a doença. Então, qual que é a recomendação, especialmente para mulheres que têm endometrioma nos 2 ovários? É que ela, antes de operar, ela faça um tratamento de... Primeiro, a gente tem que medir a reserva ovariana e salvar esses óvulos, né? Então, a recomendação é que haja um congelamento de óvulos prévio a uma cirurgia. Quando tem indicação de uma cirurgia, quando a mulher tem endometriomas, a recomendação formal é que ela faça um congelamento de óvulos antes de operar. Para que assim, eu sei que eu vou operar o ovário, eu sei que eu vou perder um pouco da reserva ovariana por melhor cirurgia que eu seja. Um pouquinho vai. Então, eu pelo menos tenho uma reserva. A gente não faz seguro para usar, né? A gente tem seguro do carro, da casa, de saúde, pensando que a gente não quer usar. O congelamento dos óvulos é um pouco isso. A gente quer fazer para, se a gente não conseguir engravidar naturalmente, se a gente precisar, a gente ter um óvulo de melhor qualidade, mais jovem lá na frente. Com certeza, eu acho que isso faz toda a diferença. A mulher entender a opção que ela tem, né? Sim. Que a gente estava falando bem no início, exatamente isso. Aí a gente tem a pergunta aqui da Thaisa, perguntando qual a frequência de acompanhamento na medicina convencional no caso de uma endometriose controlada. Depende muito de como ela está. Controlada, eu entendo que a paciente está tratada e não está tendo dor. Então, assim, no mínimo, uma vez por ano, com exame de imagem, com toque vaginal, conversa, né? E um exame de imagem específico, que seja ressonância ou ultrassom com preparo de intestino. Se a mulher está com medicação hormonal, eu gosto de ver de 6 em 6 meses, mesmo que ela esteja sem dor, porque tem os efeitos colaterais da medicação, tem os riscos das medicações, então eu tenho que vê-la mais de perto. Se ela está com dor, esse acompanhamento às vezes vai ser até mais próximo, né? Tem paciente que eu preciso ver toda semana até ela melhorar um pouquinho, acompanhamento do especialista de dor, medicina chinesa, físio, todo mundo, é uma orquestra, até a mulher melhorar. E aí, a hora que ela melhora, aí a gente começa a espaçar mais, obviamente, até para dar uma folga, para ela poder tocar a vida dela. Mas no mínimo uma vez por ano, em geral, a maioria eu acabo vendo de 6 em 6 meses, com o exame de imagem específica. Isso é muito importante. Vamos ver se tem mais alguma pergunta que seja aqui. Tem um caso aqui falando que fez a cirurgia, depois... após a cirurgia, até 7 anos após, eu vivi bem, mas depois veio o diagnóstico de menopausa precoce. E aí porque tirou o ovário, né? Então, assim, um pedaço do ovário pode ser... Se tirou demais, ela vai também... O tecido do ovário, ele serve para produzir estrogênio, progesterona e alguns androgênios e serve também para guardar lá os nossos óvulozinhos, né? Com certeza. Aos 38 anos, mas essa aqui não é portadora. Bom, eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa que queira complementar aqui com a gente? Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Se alguém tiver mais alguma...
Respondemos todas. Gabaritamos aqui nossas Então tá bom. perguntas. Que bom, que bom, que bom. Não, acho que é isso, Aline. Assim, obrigada de novo. Falar de endometriose de novo, né? Assim, ainda infelizmente a gente tem muito problema dos próprios profissionais de saúde não terem, né, acesso à informação. E os pacientes reclamam o tempo todo. Eu recebo mensagem diária falando: ah, mas o médico não fala isso, eu tô esperando, né? Então, quanto mais a gente puder falar, printem as coisas da gente aqui na internet, levem para os médicos, sei lá, né? Mas estudem e busquem, né? Não desistam do diagnóstico de vocês, de um tratamento digno. Corram atrás, porque faz diferença um bom cuidado, uma boa orientação, né? Da endometriose. Não é normal ter dor, não é normal ter cólica, não é normal ter dor na relação sexual, não é normal sangrar demais, não é normal não ter qualidade de vida. Então, é isso. Acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. Com certeza, né? A medicina chinesa, né, ela é também uma forma da gente buscar essa qualidade de vida, né? Então a gente consegue redução de dor em até 92% dos casos. Então, assim, é bem significativo. Não que a pessoa vai sair com zero dor, mas ela vai conseguir melhorar em algum nível a dor dela. Então é bastante importante, né? Fora a diminuição de marcadores inflamatórios. Então a gente tem uma perspectiva boa. Eu acho que não tem que ter uma união entre as medicinas, né? Tanto a chinesa quanto a ocidental, para que... Eu sou super fã de vocês. Ah, que bom, que bom. Porque a gente tem mesmo que conversar porque o nosso foco não é o nosso trabalho, é o bem-estar do nosso paciente. Sim, exato. Né? O que eu quero é que essa mulher não tenha dor, o que eu quero é que ela tenha uma qualidade de vida, eu quero que ela possa ir ao cinema quando ela quiser e não só quando ela não estiver menstruada. Exato. Né? Que ela possa fazer tudo que a vida tem para proporcionar para ela, que ela tenha direito a tudo. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite para a gente conversar aqui, principalmente nesse mês, que tenho certeza que é um mês super cheio para você. Um pouquinho. É muita coisa, né? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo a visibilidade desse momento para espalhar essa ideia. E como você disse, printem as coisas, levem, façam. Eu sempre falo para minhas pacientes: bom, a gente está desconfiando disso, você concorda? Concordo. Então você vai lá e fala assim: mas eu quero, eu só saio daqui com o pedido. Que bom, né? Mas ao mesmo tempo que triste, porque não precisava ser assim, né? Tinha que ser mais fácil, né? Então, enfim, eu convido vocês também, todas que estão aqui, que visitem lá o meu perfil, porque tem bastante conteúdo agora no mês de março, mais ainda, só de endometriose e adenomiose. E sejam sempre bem-vindas lá também. E obrigada de novo, Aline, pelo seu trabalho. Gente, parabéns. Boa noite a todo mundo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.